Então, todos, é mais um dia da nossa jornada da constelação, todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E a gente está aqui já desde o ano, esse ano aqui, desde maio, que nós começamos essa jornada aqui, e vamos até dezembro. Então, todas as pessoas novas também que estão chegando, eu cumprimento todos vocês, sejam todos bem-vindos. E a jornada ela foi criada por mim para que a gente pudesse conversar sobre assuntos de constelação familiar, já que a gente tem muitos assuntos diferentes para conversar sobre isso. Então, hoje, a aula que eu preparei para vocês é sobre a postura. Então, muitos de nós temos uma postura certa, só que a gente faz muitas vezes de uma forma que fere os relacionamentos. E principalmente quando a gente não conhece como que funciona os sistemas. Então, a gente tem o sistema familiar, que é o nosso sistema familiar de origem, que é onde nós nascemos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, se é que a gente teve os irmãos. Depois a gente sai desse sistema e a gente entra em todos os outros sistemas que tem no planeta, né? Então, a gente tem os sistemas financeiros, a gente tem os sistemas educacionais, a gente sai da nossa casa e já entra em outros sistemas. Então, todas as vezes que a gente não sabe lidar muito bem com o nosso sistema familiar, isso vai ter um efeito nos outros sistemas. Quando a gente está fora do nosso lugar dentro do sistema familiar, nós vamos ter um efeito quando a gente sai fora do nosso sistema. Então, quantas pessoas vocês já viram que são pessoas inteligentes, que elas estudam, que elas fazem, acontecem, mas como dentro do sistema familiar delas, elas estão fora de ordem, então quando elas vão para a área profissional, quando elas vão trabalhar numa empresa, elas não reconhecem, por exemplo, hierarquia. Quando uma pessoa não conhece a hierarquia dentro da sua casa, ela não reconhece também a hierarquia dentro de uma empresa. Então, quantas vezes a gente viu uma pessoa jovem entrar numa empresa e ela não consegue reconhecer aquele chefe que já tem 30 anos que está naquela empresa. E, inclusive, às vezes, esses jovens, eles se acham melhores do que esse chefe que faz 30 anos que está na empresa. E assim eles começam a desrespeitar essa pessoa que está lá antes. A postura dela, o jeito que ela fala, e muito da nossa postura não precisa ser falada. O nosso corpo já mostra muito da nossa postura diante de uma pessoa. Então, quantas e quantas vezes essa postura assim, ó, de queixo erguido, a gente fala, nossa, a pessoa é arrogante. Olha como é que, às vezes a pessoa nem abriu a boca, mas a gente já percebe que ela é arrogante só pela postura do corpo dela. E como nós, seres humanos, somos seres extremamente sensíveis e percebemos aquilo que as pessoas emanam. Então, quantas e quantas vezes a gente encontra uma pessoa e a pessoa não fez nada pra gente. A gente simplesmente não gosta dela, né? Não consegue conviver muito bem com ela porque não suporta nem a presença daquela pessoa. Então, da onde é que vem isso tudo? Então, eu preparei essa aula exatamente porque muitos de nós, como o Décio mostrou naquela aula que nós assistimos, muitos de nós estamos tendo a postura certa, estamos fazendo a coisa certa. O problema é que estamos fazendo na postura fora do lugar. Como ele deu o exemplo, quando a gente, diante dos nossos pais, existe uma hierarquia natural. Os pais são grandes no sistema familiar e nós somos pequenos no sistema. Mesmo que a gente se torne adulto, os pais vão continuar sendo grandes no sistema e nós pequenos. E quando a gente não reconhece essa hierarquia natural que existe, quando a gente trata os nossos pais como se nós fôssemos iguais a eles, que é o exemplo que ele deu, os seus pais estão idosos, precisando que você cuide, precisando de cuidados, e você cuida dos seus pais como se você fosse um igual, ou como se você invertesse o papel, onde você
se comporta como se seu pai e sua mãe fosse seu filho. Então, essa postura inadequada, ela vai causar bastante conflito no seu relacionamento com seus pais, por exemplo, os pais idosos, por exemplo, ou mesmo seus pais que não estão tão idosos assim. Quando você se coloca nessa postura inadequada. E quando uma pessoa ela não sabe essa postura no sistema de origem, ela não aprende essa postura lá, ela vai ter grandes problemas aí com os outros relacionamentos fora desse sistema. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, mulheres que elas têm uma postura maternal em relação ao marido. É como se elas têm assim, quando você vê ela lidando ali com os filhos com o marido, dá a impressão que ela tem mais um filho, que o marido é mais um filho e não o marido. Exatamente porque ela não reconhece muito bem qual é a postura dela ali. Né? Eu já cheguei a ver muitos casais que a esposa chama o marido de pai. Então, ela acostumou desde criança, os filhos pequenos, e ela chamava o marido de pai para as crianças aprenderem a chamar ele de pai. E aí os filhos já estão adultos, ela continua chamando aquele marido de pai. E numa postura, muitas vezes, completamente fora de lugar, porque ali no relacionamento de casal, aquele pai é pai dos filhos, mas não o pai dela. Então, muitas coisas fora da nossa postura faz com que a gente vá ter um relacionamento difícil com os membros da família por conta da nossa postura. Então, no exemplo em que o Décio deu, assim, você cuidando dos pais, falando, olha, você não tomou remédio? Eu já falei que você tem que comer essa comida. Você deixa essa casa toda bagunçada. Então, quando você está nessa postura com seus pais, você está cuidando deles. Você está fazendo a coisa certa, mas na postura errada. Então, eu gostaria agora que vocês colocassem um pouco se vocês percebem isso na família de vocês, nos relacionamentos de vocês. Percebem, por exemplo, quando tem um colega de trabalho na postura completamente errada, fora de lugar. Ou quando vocês percebem vocês mesmos fora de postura. Então, eu vou dar um exemplo do que eu experimentei hoje, dessa questão de estar fora da postura. Eu, há 5 anos, faço aula de canto. Então, eu vou fazer uma apresentação agora no final de ano, agora dia 8 de dezembro, eu tenho uma apresentação para fazer. E a minha professora de canto convidou uma pianista para tocar para mim a música e eu cantar. E essa senhora é uma senhora já deve ter uns 80 anos de idade. Mas ela é completamente fora do lugar, certo? Eu fico imaginando como que é difícil as pessoas da família dela lidarem com ela. Então, ela já fez algumas intromissões várias vezes numa questão que é da minha professora de canto, não tem nada a ver com ela. Entende? Então, por exemplo, ela, há uns meses atrás, ela chegou assim, mandou para mim como que era o compasso da música, do jeito que eu tinha que cantar. E aí, existe uma diferença entre a música tocada, instrumental, e existe uma diferença quando tem um cantor cantando. Então, aí tem que ser feito um arranjo e tem que o pianista que na verdade é que acompanha o cantor, não é o cantor que acompanha o pianista. Porque a gente muitas vezes vai fazer um vibrato com um tempo diferente, a gente vai florear a música, tá? Às vezes a gente vai fazer algo, vai fazer algo na música que não está lá dentro da partitura. Então, o pianista é ele que tem que se adaptar. Então, ela mandou para mim como que eu deveria cantar, na velocidade em que eu deveria cantar. Então, como ela é idosa, né? A minha postura naquele momento foi assim, olha, vamos conversar então com a minha professora. Aí a minha professora explicou para ela, né, que ela que na verdade estaria acompanhando a cantora. E para ela isso foi muito difícil, porque ela está dentro de um padrão de como deveria ser. Aí quando foi hoje, ela me mandou um vídeo com a cantora cantando a música que eu vou cantar. E ela colocou assim, a interpretação colocando assim que
tem um determinado trecho da música que tem uma interpretação para ser feito com o corpo e que eu não estou fazendo. Daí eu tive que pôr ela no lugar dela hoje. Então hoje eu tive que escrever para ela assim: eu agradeço muito, mas quem dá as coordenadas do que eu tenho que fazer é a minha professora. E aí ela escreveu assim: nossa, eu não tinha nenhuma intenção de fazer diferente, de passar por cima da sua professora. Mas era exatamente isso que ela estava fazendo. Então, hoje, com a educação, eu tive que colocar ela no lugar dela. Nós vamos ter um ensaio na sexta-feira. Adivinhe se eu não vou ter problemas com ela na sexta-feira. Então, agora, como eu botei ela no lugar dela, ela vai ficar extremamente raivosa comigo, né? Então, como ela é uma pessoa com muito mais idade que eu, então agora a minha postura vai ter que mudar a hora que eu chegar perto dela. Então, na sexta-feira, eu já sei que a minha postura vai ter que ser mais humilde, mais gentil, porque ela está furiosa com o fato de eu ter colocado ela no lugar dela. Eu não vou poder chegar a nenhuma arrogância, né? Então, como eu conheço isso, eu posso, então, administrar melhor os relacionamentos com as pessoas. Quando a gente conhece as reações, a nossa postura. Então, agora eu vou abrir um pouquinho para vocês abrirem o microfone e falarem quem é só erguer a mão assim se estiver com a câmera aberta. Se tiver com a câmera fechada, é só clicar naquela mãozinha que tem no Zoom, para que vocês possam colocar algo sobre esse assunto, algo que vocês experimentaram. Então pode abrir, Isabel. A Isabel é a rainha das perguntas, sempre é a primeira. Boa noite, Pro, boa noite a todos. Boa noite, Isabel, Professora, seja bem-vinda. eu sei que é difícil, é muito difícil a gente colocar o outro no lugar, porque às vezes a gente se sente um pouco restrangida, mas é sempre bom a gente tentar colocar a pessoa no lugar com carinho, com atenção, é porque está cada vez mais difícil, né? Eu penso assim, né? Acho que ela caiu. Você. Isabel, a sua voz não está saindo. Isso. Abre o microfone. Eu fiz a pergunta assim, tipo, é muito difícil a gente colocar o mais velho no lugar. Mas esses dias eu passei por uma cena que eu me senti autoritária, eu fui autoritária, foi uma pessoa que foi autoritária comigo, a minha sobrinha. Ela quis falar comigo de um tom arrogante. E aí, naquele momento, eu não tive resposta para dar. Apenas fiquei triste, fiquei pensando. Então tá bom, Isabel. Então é assim. Realmente a gente está tendo bastante problema com os jovens, porque eles não aprenderam na família de origem deles a hierarquia. Eles não entendem ainda que um tio é grande no sistema familiar, né? Eu só vou mutar algumas pessoas aqui só por causa do barulho, tá? Aí quando vocês forem falar, vocês podem abrir o microfone. Então, a gente tem mesmo esse problema e ele está cada vez mais intenso. Essa questão das pessoas as nossos jovens, adolescentes, não saberem o lugar deles na família. E desrespeitar completamente um grande do sistema. Mas a minha pergunta que eu faço para você, Isabel, quando a gente é grande no sistema, a gente não tem que ficar triste com um pequeno do sistema. A gente tem que compreender que aquela criança, aquele adolescente, e qual é o nosso lugar diante dele. Quando o desrespeito é por um filho nosso, como nós, se for um filho adulto, a gente já não conduz mais filho adulto. Mas se for um filho jovem, adolescente, nós vamos ter que fazer a difícil tarefa de botar ele no lugar dele. E não vai ser fácil. Muitas vezes nós vamos ter que ser duros com os nossos filhos, muito duros, para que eles entrem no lugar deles. Já os sobrinhos, a gente não pode passar por cima dos nossos irmãos ou cunhados
que são os pais daquele jovem, aquele adolescente. Já os sobrinhos, quando eles são arrogantes conosco e tudo mais, a boa postura é a gente simplesmente dar 10 passinhos para trás e entregar no nosso coração eles para os pais deles. É uma postura interna, que a gente não abre a boca. Porque também, se a gente for falar para os pais dessa criança essa falta de postura com a gente e pedir para os pais corrigirem, isso não está certo, isso está errado. A gente vai daí desequilibrar o nosso relacionamento com os pais dessa criança. Então, o único lugar onde nós somos grandes e podemos conduzir de verdade são os nossos filhos. Os sobrinhos, a gente dá 10 passinhos para trás e entrega eles para os pais deles. Só assim a gente vai manter aí o relacionamento com essas pessoas em equilíbrio, tá? Gratidão. E assim, um grande do sistema nunca tem que ficar magoado com o pequeno do sistema, nada disso. Nós somos grandes, foi dado para nós, dentro da hierarquia, esse lugar. Então, nós viemos antes e por isso nós somos grandes. E é aquela frase, né? Mais compreender do que ser compreendido. Essa é uma boa frase que a gente pode utilizar na nossa vida quando se trata dos pequenos do sistema. A gente vai ter que abrir o nosso coração e só compreender que aquela pessoa ela está sendo um efeito negativo do que está acontecendo naquele sistema familiar. O único lugar em que a gente pode realmente conduzir é o lugar onde nós somos a mãe dos nossos filhos. Mas das outras pessoas do sistema, a nossa postura a gente precisa ter esse respeito. E como nós somos grandes no sistema, um sobrinho que nos desrespeita, a gente pode simplesmente dar 10 passinhos para trás e não ter mais uma comunicação, cortar um pouco do relacionamento, até que esse pequeno do sistema possa um dia voltar a ter o relacionamento com a gente, desde que ele retorne para nós. Então, nós podemos fazer esse movimento até para que a gente não se indisponha com esse sobrinho, que é esse caso, esse exemplo que você deu. Tem mais alguém que gostaria de colocar algo? Por favor, Elisandra, pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. E quando você, numa postura errada, ofende um grande do sistema, que eu fiz isso. Ai, que pergunta Mas assim, mas ao mesmo tempo que eu tomei uma postura errada, que eu vi de igual para igual, eu voltei e pedi desculpa, pedi perdão, porque eu vi que eu errei. Então, essa foi, Elisandra, a melhor postura, tá? Porque nós também erramos muito nossa postura. Nós somos emocionais, muitas vezes a gente não consegue, de repente sai mesmo, a gente fala coisas. Agora, quando é com relação, quem são os grandes do sistema? Nossos pais, avós, bisavós, tataravós, todos os nossos tios são grandes no sistema. Então, são essas pessoas que, quando a gente comete um erro com eles, é assim, baixar as orelhas, baixar os topetes, enfiar o rabinho entre as pernas e pedir desculpa, mesmo que eles estejam errados, sabe? Muitas vezes a gente saiu do nosso lugar porque eles estão errados. É eles que estão com a conduta errada com relação a nós. Só que como eles são grandes no sistema, se a gente não tiver esse tato para conviver com eles, nós vamos sair do nosso lugar e nós vamos infringir essa lei natural que existe de honrá-los do jeitinho que eles são, não do jeitinho que a gente gostaria que eles fossem. Então, aí a gente se colocar, pedir desculpa pela nossa postura, só que tem que ser algo que realmente está no nosso coração, porque a gente pedir desculpa para eles só para ficar de consciência leve, eles não acreditam na gente, entende? Realmente eu pedi porque aquilo lá me chocou. Eu mesmo, ouvindo o que eu falei, gente, eu saio completamente de mim. É uma coisa que nunca na vida eu imaginei que eu fosse fazer e eu fiz. Então aquilo me deu um chacoalhão que ao mesmo tempo que eu falei, eu ouvi, sabe, num contato telefônico, foi o tempo de desligar e ligar, porque aquilo estava me fazendo mal. Eu
só de ter falado aquilo. Sim. É incrível como quando a gente sai fora do nosso lugar, o nosso corpo vai mostrar para a gente imediatamente que nós saímos. O maior sinal é o corpo. Dá um incômodo no corpo fora do É. normal, quando a gente sai do nosso lugar. Ele é um bom termômetro para a gente. Aí a gente tem que Ah, parar, refletir o que será que a gente falou ali e como que a gente pode, de repente, mudar a nossa postura, né? E isso é uma mudança mesmo de postura. Foi realmente, o corpo sentiu, eu tremia, eu dava umas coisas que eu falei, gente, não sou eu, né? E aí você já viu, assim que você mudou a sua postura, entrou em contato com a pessoa, pediu desculpa, você viu o efeito disso? É, eu falei, tá mais calmo, né? Na hora, assim, a sensação é que a pessoa não vai te desculpar, né? E É aí, assim, aquela sensação que você acha assim, será que vai me desculpar? Mas, assim, hoje eu percebo que as coisas estão acontecendo como tem que ser. como tem que ser. Porque é assim, a pessoa não está na nossa. Está na mão da pessoa ofendida fazer algo com aquilo. Porque quando a gente reconhece o nosso erro e humildemente a gente vai e se coloca para a pessoa, aí se ela não quiser, se ela subir barreiras e ela não quiser nos perdoar, aí não é mais problema nosso, entende? Aí a gente deixa Mesmo ela sendo grande, mesmo, eu vou mesmo ela falar, é sendo meu pai, grande, mesmo sendo ela, meu pai. a gente deixa aí a pessoa, a gente deixa daí essa intolerância com a pessoa. Tá? Mas quando é nosso pai, nossa mãe, a gente sempre inclui eles no nosso coração, sabe? A gente é assim, são os pequenos que precisam ir para o grande, não o contrário. Então aí vamos supor, eles estão bravos com a gente. Aí muitas vezes a nossa postura é assim, ó, já que está bravo comigo, vou esperar ele ligar, eu vou esperar ele me visitar, eu vou ficar esperando aqui. E aí isso não acontece. Aí, assim, mesmo a gente, eles estando chateados com a gente, aí a gente é que faz o movimento. Manda uma mensaginha, liga pro pai e pra mãe, pega, vai de surpresa lá tomar um café com eles, tá? Até ir Tá. quebrando o gelo. Você entende? Sempre é um movimento que é o pequeno do sistema que tem que fazer em relação ao grande. O Ah, problema então tá bom. O problema é que muitas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para você, que é muito comum chegar aqui no consultório assim. As mulheres separam do marido, tá? E elas têm filhos. E aí elas vêm aqui, sabe? O meu ex-marido é completamente ausente, sabe? E olha, eu nem falo pro meu filho ir visitar ele, porque é chegar lá na casa dele e ele tratar de qualquer jeito, filho, né? Então, essa mãe, ela faz esse movimento assim, ela esquece que o filho é pequeno diante do pai. E ela, mesmo ela tem que saber a diferença entre o que é o marido e o que é o filho. O marido pode não ter sido um bom marido para ela, mas muitas vezes aquele pai foi maravilhoso como pai. E aí, na separação, sabe o que ela faz? Ela tenta alienar o filho só para ela. E aí, como ela tem aquela raiva mesmo do ex-marido, o que ela faz? Ela pega e fala assim, seu desgraçado, o nosso filho também vai sentir raiva. E aí ela conta para esse filho, olha, seu pai fez isso, seu pai fazia aquilo, porque era isso, porque era aquilo. E aí ela faz a cabeça do filho contra o pai. E aí assim, esse filho quebra o movimento dele com relação ao pai, aí ele passa a desrespeitar o pai, e quem colocou aquele filho completamente fora do seu lugar no sistema foi a própria mãe, com muito amor pelo filho, ela faz esse movimento de colocar, de quebrar o relacionamento entre aquele pai e aquele filho, quando ela tem ponto de vista sobre aquele homem. E aí, aquele filho, quando chega aqui, depois que dá tudo errado, muitas vezes ela manda o filho aqui para eu atender, né? E aí, para eu ajudar esse menino a fazer o movimento de volta para o pai, é um grande desafio, porque a maior parte das pessoas acham que o pai é que tem que correr atrás do filho. E é o contrário, é esse filho que vai ter que fazer o movimento em relação ao pai.
Aí sim, ele vai ser pequeno no sistema e o pai grande, né? Não, E tá aí, bom. e aí é um desafio grande para mim, muitas vezes, convencer um jovem, um adolescente, a olhar para o pai como pai, né? E olhar que o casamento dos pais é que não deu certo. Mas ele pode ser uma pessoa que dá super certo com o pai depois da separação. Então, Não, são tá bom. É. essa coisa da postura mesmo. É uma postura interna nossa. Mas estou aprendendo bastante essa questão aí de postura, no trabalho, que a gente já conversou sobre trabalho, de tentar ser só o que eu sou e tentar fazer da melhor forma, né? A nossa postura. A nossa É. postura sempre é essa. É aquilo que emana do nosso coração, é que é a nossa postura verdadeira. Porque vocês viram que na aula que o Décio passou, ele fala assim, de repente os homens são efusivos, muitas vezes falam muito palavrão, e de repente encontra um amigo e fala, nossa, é o fulano de tal, e fala uns 10 palavrões para ele. Mas como está naquela postura divertida, de brincadeira, o outro também repete um monte de palavrão e tudo mais, e os homens ali se entendem naquele contexto deles, né? Mas muitas vezes uma pessoa pega na mão do outro e fala, é um prazer conhecer você. Né? Mas numa outra postura que está mostrando que não é um prazer coisa nenhuma. Então, a gente tem essa coisa do que a gente emana do nosso coração. E o outro percebe. O outro E posso falar para você, o outro pode estar lá no Japão. Se a gente tem algo que não é legal com relação àquela pessoa vai perceber que a gente tem. Quantas e quantas vezes nós percebemos assim, nossa, que estranho, eu não gostaria de ir naquela festa, tenho uma sensação que a pessoa não gosta de mim, mas a pessoa me trata tão bem. Então a gente é mais perceptível, tem uma coisa assim, o que eu posso dizer para você, que é algo que a gente emana e que o outro, e que chega no outro. É um negócio invisível, é um negócio assim que a gente na constelação chama fenomenológico. Chega no outro. Então, quando a gente está na postura, é uma postura dentro do nosso coração. Quando a gente muda aquele sentimento dentro do coração, o outro lá melhora rapidinho em relação a nós. E eu já experimentei essa coisa da postura uma vez quando eu estava na padaria. Então, tinha uma moça que todas as vezes que eu ia na padaria pegar pão, sabe quando ela pegava com raiva o pão, assim, ela jogava o pão, ela pegava assim e jogava dentro do saquinho. E aí ela entregava um cara amarrada, ela nunca falava um bom dia, uma boa tarde, nada para mim. E assim eu falei assim, olha, eu vou testar esse negócio da postura para ver se isso é verdade. Né? Então eu já cheguei na padaria sabendo que ela ia me atender daquele jeito. E aí o meu professor, ele ensina pra gente que quando a gente está lidando com uma pessoa difícil, a gente imagina que atrás dela, mesmo que a gente não conheça o pai e a mãe dela, mas a gente imagina o pai e a mãe dela atrás dela. E a gente reverencia com o nosso coração os pais daquela pessoa. Então eu falei, eu vou usar esse negócio para ver se isso dá certo. Assim que eu aprendi, eu vou usar com aquela menina da padaria. Foi uma coisa surreal. Eu fui entrando na padaria e já fui falando, o pai e a mãe da fulana, eu agradeço muito por vocês terem colocado essa moça no mundo. Então eu fui falando mentalmente, no meu coração, assim, mandando um carinho pelo pai e a mãe dela. Foi inacreditável naquele dia. Ela pegou o pão, ela já não jogou o pão. Quando ela virou para mim, eu estava com uma camiseta cheia de oncinha, mas era assim, as carinhas das oncinhas, sabe? E ela olhou, ela falou: Nossa, que linda essa sua camiseta. Foi a primeira vez assim que ela me tratou super bem, né? E depois, todas as vezes que eu fui na padaria, ela começou a me tratar bem. Aí ela brincava, ela falava: Hoje não tá com a camiseta de oncinha? Né? E às vezes eu perguntava se estava tudo bem, e era uma pessoa reclamona, reclamava tudo da vida. Né? Eu ouvia ela, falava, mas tudo isso vai passar, vai melhorar, né? Então eu entendi
uma coisa muito preciosa que o meu professor entregou nesse negócio da postura e de você colocar os pais atrás da pessoa. Porque uma pessoa, nós somos uma misturinha, uma linda misturinha do nosso pai e da nossa mãe. E quando a gente não está bem, é porque a gente está desconectado ou do pai ou da mãe, ou muitas vezes a gente se desconectou dos dois. Por causa de tudo que acontece. A vida é cheia de desafios. Os nossos pais são pessoas comuns, que tem dia que estavam bem, tem dia que estavam nervosos, tem dia que bateram na gente, tem pais que abandonou, tem pai pai e mãe que abusam do filho, né? E muitas pessoas dentro do coração delas se desconectaram dos pais. Só que como nós somos uma linda misturinha deles, as nossas células vibram o nosso pai e nossa mãe. Nós recebemos deles as células, né? Nós recebemos do pai e da mãe, dos dois. Então, se a gente está com raiva do pai e da mãe, a gente fica com raiva de nós mesmos. A gente está sempre desequilibrado com a gente. Então, como eu incluir os pais dela no meu coração, automaticamente é como se eu tivesse juntado o pai e a mãe dela dentro dela, com respeito, né? E a pessoa sentiu isso. E ela reverberou assim para mim, com respeito daí para mim também. Então, para mim foi maravilhoso, porque quando eu conheci isso, o meu segundo marido, por exemplo, vira e mexe eu estava, assim, eu era tão incomodada com a minha sogra, que vira e mexe, às vezes eu falava, nossa, você é igual a sua mãe, às vezes eu, sabe, antes de conhecer constelação, eu meio que desrespeitava o sistema familiar dele. E aí, quando eu aprendi isso, que quando eu estivesse irritada com ele, eu podia imaginar o meu sogro e a minha sogra atrás dele, e reverenciar eles, agradecer eles. Eu entrei numa profunda gratidão. É inacreditável o como hoje o meu marido é uma pessoa, ele é calmo comigo, ele me trata assim super bem. E foi graças a esse movimento dentro do meu coração de incluir o pai e a mãe dele dentro do meu coração, do jeitinho que eles são, né? E acabou reverberando que hoje a minha sogra me trata também muito bem. E ela não me tratava bem, não. O meu sogro sempre me tratou bem, mas a minha sogra não. E hoje não, hoje ela tem carinho por mim, ela se preocupa comigo, sabe? Porque eu fiz essa postura dentro do meu coração. Mas não foi fácil, porque como eu tinha muitos pontos de vista sobre aquelas pessoas, ponto de vista negativo sobre aquelas duas pessoas, né? O pai e a mãe dele, então eu tive que primeiro ir destruindo todos esses pontos de vista, esses julgamentos que eu tinha. E simplesmente amar eles do jeitinho que eles são. Então, nessa postura, a gente ganha qualquer pessoa, não só as pessoas da família. Qualquer pessoa difícil, a gente ganha ela quando a gente inclui os pais dela no nosso coração. É muito mágico, experimentem isso e depois vocês vão contar para mim. Sabe? Quem é, por exemplo, professor. Às vezes tem aquela criança super difícil na sala de aula. Quando você inclui o papai e a mamãe dela no seu coração, é incrível como aquela criança começa a te respeitar. É muito incrível, sabe? Então, é uma boa dica de constelação familiar que eu entrego hoje para vocês. É esse exercício de incluir o pai e a mãe das pessoas no coração. Então, eu mudei muito a minha postura. Por exemplo, quando eu vejo um criminoso na televisão, eu incluo o pai e a mãe dele no meu coração. Porque, puxa vida, tenho certeza que o pai e a mãe não puseram no mundo uma pessoa para criminalidade. Quando que uma mãe quando talvez que a mãe do Hitler pensou que ele ia fazer tudo aquilo? Era um menininho lindinho, um bebezinho lindo, de olhinho azul, loirinho. Ela deve ter amamentado ele, o pai e a mãe cuidado dele, colocado ele no carrinho. Ela, na Alemanha é frio, ela cobriu ele, ela cuidou dele, tá? Então, ela jamais talvez imaginou que o filho dela fosse fazer tudo que ele fez. Então, a gente precisa incluir esses pais no nosso coração, dessas pessoas que são, entre aspas, pessoas perigosas. Quando a gente inclui elas, o pai e a mãe no nosso coração, os julgamentos desaparecem. E para nós, nossa vida fica muito mais leve. A gente para de julgar as pessoas. Né? Então, gostaria de ouvir mais alguém. Se tem mais alguém que gostaria de fazer uma colocação, colocar algo aqui para nós. É só abrir o microfone e falar.
Acho que vocês estão reflexivas, deve ser por isso. Bom, então, assim, a postura é aquilo que está dentro do nosso coração quando fazemos alguma coisa. Na maior parte das vezes, não está naquilo que você faz, mas no como você faz. Então, às vezes a gente está fazendo a coisa certa na postura errada, e daí dá tudo errado, né? No relacionamento com as pessoas. Nós estamos muito conscientes do que os outros fazem, mas nem sempre muito consciente do que é que nós fazemos para que o outro reaja daquela forma. Então, isso é um ponto bem interessante, que a maior parte de nós temos muita dificuldade em ver nós mesmos, em perceber quem realmente nós somos. A maior parte de nós, essa coisa do autoconhecimento, é uma tarefa que a gente está sempre tendo que fazer, porque a maior parte de nós, se a gente tivesse um Big Brother 24 horas filmando a gente, a nossa postura, o jeito que a gente fala, e a gente pudesse assistir, a gente certamente mudaria muito de nós, muito. Mas como nós não temos isso, a gente está sempre de olho no que o outro está fazendo. E às vezes a gente fala, nossa, a pessoa me maltrata, a pessoa me trata tão mal. Mas a gente não percebeu qual foi a postura que nós chegamos para que aquela pessoa tratasse a gente assim. Muitas vezes é um tipo de olhar nosso que incomoda o outro, um jeito de falar, um tipo de palavra que nós falamos, que vai trazer uma dificuldade naquele relacionamento, fora do normal. Então, nesses anos todos, eu tenho assim, eu sempre estou errando muitas e muitas vezes na postura minha, mas daí percebendo os efeitos. Falo, nossa, o que será que eu fiz para que essa pessoa tivesse essa postura comigo? Aí, na hora, eu começo a perceber o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu senti em relação àquela pessoa, o que será que eu falei, que forma que eu me conduzi para aquela pessoa. E aí eu falo, eureka, eu acho que eu já percebi, na próxima vez que eu me relacionar com essa pessoa, eu já percebi qual é o gatilho que engatilha aquela agressividade, por exemplo, da pessoa com relação a mim. E isso, assim, foi muito mágico para mim, aprender essa postura, aprender a refletir sobre o que eu estava emanando, o que eu estava falando. Foi muito mágico, eu passei a me dar muito melhor com as pessoas do que eu me dava antes. Né? E como o marido é aquela pessoa que está no dia a dia comigo, é o lugar onde eu mais percebo. Meu marido, ele tinha logo que nós nos casamos, ele tinha uma agressividade, principalmente quando ele estava no trânsito. Era eu entrar no carro, parecia que ele virava um demônio no trânsito. Ele era agressivo com as pessoas no trânsito. E quanto mais eu ficava mentalmente falando, nossa senhora, que raiva dele estar fazendo desse jeito. Olha, ele fechou fulano. Às vezes ele abriu o vidro do carro para xingar a outra pessoa. Era assim, uma coisa assim que eu falava, e era sempre quando eu estava junto. Até que um dia caiu a minha ficha, um dia eu estava numa festa e eu falei, engraçado, ele é gentil com todo mundo. Ele tem essa agressividade comigo. Aí caiu a minha ficha que tinha uma coisa que eu fazia, ou que eu falava, ou que eu pensava, que fazia com que ele... E aí eu comecei a fazer esse exercício, incluir a minha sogra e minha sogra no meu coração, incluir ele no meu coração do jeitinho que ele é. E para mim, como se eu baixasse as barreiras e recebesse aquela agressividade dele no trânsito. Eu simplesmente entrava no carro e parava de criticar ele mentalmente e recebia ele do jeitinho que ele era, sabe? Aí foi muito incrível. De repente, isso tudo acabou. Ele não tem mais essa postura, né? Não tem também mais essa postura agressiva comigo. Então, tinha algo que eu emanava, que eu, na minha postura de eu sou melhor que você, eu sei mais que você, essa postura arrogante, fazia com que ele, de forma inconsciente, é assim que ele revidava. E aí, quando eu percebi a minha postura e mudei, então hoje é maravilhoso. É assim, o nosso relacionamento assim é super gostoso, é super fácil lidar com ele, tá?
porque eu já sei que com ele, o que eu percebi que com ele, o jeitinho do meu pai, eu não tenho, que eu sou uma mistura do meu pai e da minha mãe. Então, o que eu percebi com meu marido, que o jeito meu, o meu pai era um colérico. Então, o meu pai era assim, falava palavrão, falava tudo que pensava na cara, entende? Mandão, meu pai era mandão. A minha mãe era um docinho de coco, sabe? Sabe essa pessoa quieta, calada, que tudo que o meu pai fazia, ela concordava, né? E aí eu percebi que o jeito que eu estava lidando com o meu marido era, eu usava as minhas moléculas aqui, as minhas células, eu usava a que tinha a ver com meu pai. E aí ele subia a serra comigo, entende? Então, quando eu caiu a minha ficha, eu falei, eu acho que eu vou mudar, eu vou começar a usar o jeitinho da minha mãe com ele. E aí foi incrível, que esse jeitinho da minha mãe doce, gentil, a minha mãe gostava de elogiar, então ele chega assim, eu falo, nossa, ai, muito obrigada, você comprou pão, ai, você comprou o pão que eu gosto, ai, muito obrigada, né? Ou então, quando ele faz uma coisa, eu agradeço ele, elogio, falo que ele é lindo, sabe? Eu chego em casa, falo, ai, cheguei, meu amor, e dou o meu melhor sorriso para ele. Aí foi mágico, o relacionamento ficou assim, uma benção, né? Aí, agora, se eu chegar brava, falar, você largou a torneira aberta, você esqueceu o ar-condicionado ligado. Se eu chegar nessa postura, ele vai subir a serra comigo imediatamente. Mas se eu chegar para ele e falar assim, nossa, eu cheguei aqui em casa hoje e você acredita que o ar estava ligado? Eu não sei se fui eu que esqueci ligado, será que fui eu? Ele fala, não, fui eu que deixei ligado. Ah, então tá bom. E aí, quando eu cheguei, eu desliguei. E aí acaba e pensa, entende? Com ele é essa postura bem legal, gentil, essa coisa cheia de jogo de cintura que dá certo com ele. Aí quando eu entendi essa comunicação, a nossa vida ficou maravilhosa. Então tudo tem a ver com postura, né? Já aqui no consultório, muitas vezes esse jeito bravo do meu pai, tem cliente que às vezes tem que dar um chacoalhão naqueles para acordar para Jesus, né? Então, às vezes os clientes assustam, porque às vezes dão uns tapas na mesa, que meu pai, quando ficava bravo, dava uns tapas na mesa, assim, o cliente pula, olha para mim. E às vezes, dependendo do cliente, eu uso muitos recursos do meu pai, que meu pai falava muito palavrão, e eu falava, puta que pariu, até quando você vai ficar nessa situação? E aí a pessoa assusta, e às vezes esse recurso que vem do meu pai dá super certo com aquela pessoa. Enquanto que com uma outra pessoa aqui no consultório, é esse jeitinho todo docinho de coco da minha mãe que vai dar tudo certo. Então, é uma percepção da postura, de como usar ela no momento certo e na hora certa, né? Bom, já deu aqui então o nosso horário, 9h05 já. Agradeço muito todas vocês e que quarta-feira que vem estamos aqui novamente na nossa jornada. E nós vamos na jornada em dezembro, até a segunda semana de dezembro, nós vamos tirar um pouco de férias da jornada e recomeçamos ela novamente em janeiro. Então, um beijo grande aí para todos vocês. Obrigada, professora. É sempre bom ouvir você. Tchau. Sempre bom te ouvir.